Efésios 4, versículo 1 a 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito Santo, como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que teu Espírito Santo nos conduza nessa noite. Nós oramos já pedindo pela tua graça derramada sobre nós, para que tudo saia de acordo com o teu propósito nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. O assunto que eu queria falar com os irmãos é pertinente porque tem a ver um pouco com o que a gente tem vivido, né? Com envolvimento com outros irmãos, e às vezes o nosso coração é assim meio que falta um pouco de entendimento, né? De será que essas coisas são certas? Será que nós somos chamados para fora das quatro paredes da visão que temos de igreja? Então, se você quiser entender um pouquinho, eu quero falar sobre a vida da igreja, mas olhando para um aspecto da unidade da igreja. Salmo 133, se você quiser acompanhar um pouquinho para a gente entender o encargo nessa noite, diz assim o versículo 1 do Salmo 133: Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui, a gente poderia dizer que Davi está olhando para a igreja, que é uma figura da igreja no Antigo Testamento. Quando Davi olha para a igreja, ele fala assim, né? Como é bom que os irmãos vivam unidos. Davi reporta que a unidade, ela é visível, ela é real. Só que aqui a gente precisa ver como que essa unidade se dá. Da onde que vem a unidade? Como que a gente pode ser um com todos os cristãos em Itaboraí, fora de Itaboraí, em qualquer lugar? O versículo 2 do Salmo 103 é assim: ó, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão. Esse óleo aqui, ele tipifica a pessoa do Espírito Santo, que desce, né? Desce sobre a cabeça, que tipifica Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, sobre a gola e as suas vestes. Ou seja, o Espírito Santo, ele é quem permeia todo o corpo. É ele quem dá o vínculo da nossa comunhão com todos os filhos de Deus. A gente não se levanta, não se estabelece e nem promove unidade. É o Espírito, o óleo precioso que desce. E é interessante, no versículo 3, que Davi diz assim: é como o orvalho do Hermon. A palavra Hermon, no original, tem um sentido de comunhão. Percebe o que o Espírito, esse orvalho que desce, né, que começa, Davi diz, começa na cabeça, passa pela barba, a gola, até toda a veste. Davi diz que é para promover a comunhão. Então a comunhão não é gerada pelo que a gente acha, o que a gente pensa, a forma que a gente quer com que as pessoas entendam o nosso modo de ser igreja. É impossível, irmãos. Mas uma coisa o Espírito Santo promove. Promove o quê? A comunhão. Agora é interessante que diz assim a parte B do versículo, que desce sobre os montes de Sião. Sião é uma tipologia da igreja. No versículo 2, o óleo precioso é o Espírito Santo. No versículo 3, Hermon é a comunhão.
Na parte final do versículo 3, ou melhor, né, na parte B do versículo 3, Sião é a igreja. Então você tem o Espírito que gera comunhão, a comunhão é para vivermos a vida da igreja. E Davi ele diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Isso aqui é esplêndido, porque você não gera comunhão, você não promove comunhão. Qual é a nossa real experiência? Que a gente ficaria isolado no nosso lugar, na nossa casa, sem ninguém. Mas uma vez que o Espírito Santo te regenera, ele te aproxima de uma coisa chamada comunhão, que aqui é o orvalho do irmão, que é a igreja, que é Sião. Dá um pulinho em João 17, que eu queria te mostrar uma coisa, que nós nunca poderemos gerar comunhão. O óleo precioso não é gerado por nós, irmão não é gerado por nós, nem Sião é gerado por nós. O óleo é o Espírito, não vem de nós, o irmão, a comunhão não vem de nós, e muito menos Sião. O Espírito, a comunhão e a igreja. Quem é que orou por isso? Jesus Cristo. O único que orou pela unidade visível da igreja, o óleo precioso, aquilo profetizado lá no Antigo Testamento, antes dele nascer, é Jesus. Quer ver? João capítulo 17, versículo 21, 22 e 23. Diz assim, ó: a fim de que todos sejam um. Essa é a oração sacerdotal de Jesus, Jesus perto de ir para a cruz. Perto de ir para a cruz, Jesus fala assim, olha, a fim de que todos sejam um. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em que? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, também amaste a mim. Esses 3 versículos aqui é a oração sacerdotal do Senhor. O que o Senhor está dizendo? Que a verdade sobre a unidade tem a ver com a trindade, irmãos. Como que a gente é um? Olha como que é interessante. Jesus diz assim, ó, olha só no versículo 21. Como tu és Pai em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Olha o 22. E agora eu vou transmitir o que tu me deste, que é a sua glória, para que eles sejam um como nós o somos. O Pai e o Filho são um, só que o Pai e o Filho, em sua glória, ele pega e transmite essa glória para dentro de nós. Olha o 23. Eu neles, o Filho em nós, e tu em mim, o Pai no Filho, a fim de que sejam, preste atenção nisso aqui, aperfeiçoados na unidade. Como que a gente é aperfeiçoado na unidade? Não é que a gente fica promovendo unidade, querendo ser um. Como que é isso, irmãos? É assim, o Pai entra em você através da pessoa do Filho, pela obra do Espírito Santo, e através do Pai e o Filho e o Espírito morando em você, você é aproximado de uma coisa chamada aperfeiçoamento da unidade. O que é essa palavra aqui? Por que a unidade tem que ser aperfeiçoada? Porque ela é defeituosa. Ela não é constante, ela não é toda hora. Olha quanta ruptura a pessoa está contigo, está falando com daqui a pouco, não vou não. Ah, não vou mais não. Porque a unidade não é real sem aperfeiçoamento. Por isso você pode reunir para comer, pode reunir para cantar, isso não é unidade. Pode reunir para estar debaixo do mesmo ministério, não é unidade. O que é unidade? Unidade, a palavra grega aqui, tem um sentido muito belo. Aperfeiçoamento no original é remendar as redes. Você já viu como que
um pescador faz? Ele pega, ele costura toda a rede não pode ter furo. Para pegar o peixe, o que o pescador faz? Ele joga uma tarrafa inteira e completa no mar. E ela tá costuradinha. O que acontece? De repente cai um pneu na rede. Daqui a pouco cai um cachorro morto. Vai pesando, vai... Nem sempre a pescaria vai trazer peixe, vai vir outras coisas, outros elementos. Por isso que a igreja é como um grande barco no mar com vários pescadores lançando a rede. Qual é o chamado de Pedro? Vinde após mim que eu te farei o quê? Pescador, lançador de rede. A palavra é catartizo no grego. Você vai aperfeiçoar, irmãos. Esse ministério aqui, por isso que quando você vai numa reunião que não tem esse livro lido, vai ter testemunho, vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. Porque pode ter duas pessoas sem a palavra, não tem o que Jesus fala, aperfeiçoamento, ni quê? Na unidade. Porque o aperfeiçoamento na unidade é assim, eu remendo a Jaqueline, Jaqueline me remenda. Não é assim a rede? A rede tem furo, o que o pescador tem que fazer? Pegar a agulha e costurar a rede. Como que se costura? Como que Derek costura a minha rede? Palavra, irmão. Testemunho não costura a rede. Louvor não costura a rede. Oferta não costura a rede. Ação social não costura a rede. O que costura a rede da igreja? É o aperfeiçoamento através da palavra. Olha isso aqui, irmão. Gera a unidade para que o mundo conheça que Jesus foi enviado. Como que o mundo vai saber que Jesus foi o Filho de Deus encarnado, que viveu, morreu, ressuscitou no terceiro dia, se não tem pessoas lendo a palavra, falando sobre Jesus, manifestando sobre Jesus, dizendo o que Jesus fez? Não é sobre nós, é sobre Ele. É isso que João está dizendo, ó. E me enviaste, me amastes e amaste a mim. Unidade. O Pai no Filho, o Pai e o Filho no Espírito dentro de nós, para que a gente seja catartizado, costurado. Por isso que reunião da igreja é um remendando o outro. Porque a rede vai furar mesmo. Daqui a pouquinho fura a rede do Gil, fura a minha rede, fura a rede da Odisseia, da Joana, da Mara, do Paulo, do Deck. Irmão, a igreja é uma grande rede no mar. E quando você lança a rede, às vezes a gente espera que só vem peixe. Não, irmãos. Por isso, voltando para Efésios 4, Paulo roga, olhando para essa visão de unidade de Salmo 133, que fala do óleo, do Monte Hermon, de Sião, o óleo, o Espírito Santo. Hermon, aonde o Espírito gera comunhão, aonde? Em Sião, que é a igreja. Mas aonde é essa igreja? Essa igreja não é visível. Essa igreja está no Pai, que está no Filho, que o Pai e o Filho, através do Espírito, veio habitar em nós para nos aperfeiçoar na unidade. Só que essa unidade, Paulo diz assim, eu rogo eu como prisioneiro do Senhor, unidade é no andar. Andando de modo digno da vocação em que vocês foram chamados. Como que a gente promove a unidade? Andando com os outros. Como? Se a gente se fecha no nosso quadrado, com a nossa experiência, com a nossa visão, quem vai acreditar que Jesus foi enviado, irmãos? Ninguém vai acreditar. Quem vai ser aperfeiçoado na unidade? Tem que haver andar. Qual é o andar? 2 tipos. Você lembra que eu falei uma vez? É o andar estoiquel e o andar peripatel. Aqui o andar que Paulo quer para os vocacionados como igreja, vida da igreja, é o andar estoiquel. Se tem hora de reunião, você tem que chegar na hora da reunião. Se você é escalado para ministrar, você tem que chegar para ministrar.
Irmãos, nós não estamos brincando. O que você vai fazer aqui vai repercutir na eternidade. Se você não tem compromisso com as coisas do Senhor aqui, como que você vai se comprometer no reino futuro que há de vir para ser estabelecido sobre este universo, sobre os céus e a terra, irmão? Por isso que não tem como hoje a gente dizer que somos chamados, vocacionados como igreja, se o nosso andar é desordenado. Por isso, esse versículo 2, é um soco na boca do nosso estômago. Porque é difícil ser um com quem não tem compromisso com o horário, quem não tem caráter, quem não tem dolo, quem não tem substância, quem não lê a Bíblia, quem não... Como que se você vai ser um com essas pessoas? Não desespera, não dá vontade de... Deixa pra lá. Mas olha o 2, Paulo diz assim, andar estoiqueando. Já expliquei para os irmãos, andando com meta, com regra, com direção. Paulo diz, para preservar a unidade, primeiro ponto, tem que ser humilde. Um irmão falou assim para mim, a diferença entre lá e aqui é que você é humilde. Mas é isso que é a unidade, irmão. O que o óleo faz no motor? O que o óleo faz, vocês que dirigem? O que o óleo faz? Lubrifica. O óleo do Espírito, quando vem para nós, habita em nós, ele te lubrifica, ele te torna humilde. Você não pode ser uma pessoa arrogante, com dupla personalidade. Aqui ele é o famoso Falcão e lá ele é outra pessoa. Não, você tem que ser o que você é em qualquer lugar. O que é humildade? Jesus falou assim, né? Lançai sobre mim o seu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:32. Humildade é para a gente seguir o Senhor, porque o modelo de humildade não está em Fábio, Derek, Dilcé. O modelo de humildade está em Cristo. Se a gente seguir os passos de Jesus Cristo, nós vamos ter comunhão com qualquer pessoa. Vamos saber a hora que a gente fala, o momento que a gente fala, né? Porque hoje o que as pessoas buscam não é crentes muito espirituais, são pessoas simples, pessoas humildes, que não fica falando de Bíblia quando não é para falar, que fica fazendo um monte de coisa quando não é para falar. Segundo ele diz, olha só, e manso. Mansidão, se lembra que nós falamos numa das mensagens do Sermão do Monte? Jesus falou, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O que a mansidão promove no nosso coração? Promove esperança para os outros. A gente não briga, não discute, não fica arrazoando, não fica tentando, né, provar que a gente está certo e os outros estão errados. Não, irmão. Quer promover unidade. Em Itaboraí, com qualquer grupo de irmãos, primeiro, humildade. Não precisa falar nada, provar nada. As pessoas vão te conhecer quando você abrir o livro. Quando você promover o livro, quando você falar sobre o livro, as pessoas vão falar, tá, agora eu sei quem vocês são. Tem que ser reconhecido como o povo humilde do livro. Segundo, o povo humilde da mansidão, que a gente quer herdar essa terra. Terceiro, longanimidade. Isso aqui é unidade, quer ser um, humilde, manso. Terceiro, tem que ter uma alma longa. É difícil ter uma alma longa. Longanimidade tem um sentido, quem já pegou uma borracha? Já pegou uma borracha? Você vai esticando, vai esticando, vai esticando. Longanimidade é como se você pegasse uma borracha e fosse esticando, 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 esticando. Alma longa. Não é difícil suportar pessoa que não tem caráter? É difícil, irmão. Imagina Jesus, irmão. Ter que ter alma longa com Pedro. Ter alma longa com Tomé. Ter alma longa com quem cuspiu no rosto dele. Ter alma longa todo o tempo, como a gente precisa de longanimidade esse tempo. Eu estava comentando com o irmão, que ontem me chamou para comunhão, e ele falou assim, Fábio, é muito difícil viver com pessoas que vivem errando. Eu falei, tem que ser longânimo.
e você não agir com longanimidade, você nunca vai ser um com ninguém, porque você lembra que eu falei? Aperfeiçoamento é remendar a rede. Como que você vai remendar Joana se você não é humilde? Se você não é manso? Se você não tem alma longa? Não tem como. Por isso que aperfeiçoamento é para unidade. Não existe. Toda vez que você pensar em unidade, se lembra de João 17:23. Só pode haver unidade se tiver agulhada. Eu remendo, você me remenda. Agulha para lá e agulha para cá. Quarto, isso aqui é demais. Isso aqui é unidade, suportando uns aos outros em amor. Tem que ter amor, só que esse amor aqui não é o nosso. Nosso amor acaba depois que a gente comer junto. Daqui a pouco, se alguém tropeçar no nosso pé, a gente fala mal um do outro, critica o outro, diz que o outro não presta. Porque esse amor aqui é o amor agapeu. É o amor incondicional de Deus. Qual é o nosso amor? O nosso amor é o amor de irmãos. É o amor fileu. O que é o amor fileu? É amor de irmão para irmão. Por isso que Paulo diz que tem que suportar com o amor ágape, porque o amor fileu, até o amor fraternal, ele falha. Quando alguém falha com a gente fala, poxa, não dá não. Então isso aqui, irmãos, é como igreja, na vida da igreja, a gente ter o aperfeiçoamento da unidade. Tem que ser humilde, manso, alma longa, longânimo, e amar e suportar. Olha o 3. Esforçando-vos. Isso aqui é chocante, irmão. Você não precisa promover unidade, criar um... Eu não preciso ficar dentro de casa assim, orando, Deus, me faz ser um com o Derek e Jaqueline. Deus vai falar, boboca, vocês já são. Bobão, Fábio, você já é. Porque unidade não se cria, amém? Eu não fico lá em casa assim, ai, que preocupação. Será que eu sou um com o Derek, com o Rodrigo, com o Ney, com fulano? Não, eu não penso assim não, irmão. Eu creio na obra do Espírito Santo que foi feita no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos, ali começou a unidade. No mesmo lugar, o Espírito foi derramado, Deus reuniu 20.000 cristãos no mesmo lugar, com uma diversidade dentro do aperfeiçoamento da unidade. O que é a unidade? É quanto mais diverso o Derek for, mais eu sou um com o Derek. Por isso que os meios que Deus usa para o Derek não é os meios que Deus usa para mim. O meu ministério é um, entenderam? Só que o meu ministério está dentro do aperfeiçoamento da unidade junto com o Derek. A gente se aperfeiçoa. É isso que Paulo está dizendo. O que a gente tem que fazer? Tem que se esforçar. Porque pode perder. Tem que preservar. É tipo aquela parábola daquela mulher que tinha a dracma, né? E o que ela fez? Ela perdeu. A unidade pode ser perdida como a dracma foi perdida dentro de casa. Como que se perde a unidade? Quando você deixa de se esforçar em humildade, em mansidão, em longanimidade, em amor. Aí você parou de se esforçar, você perde a unidade. Aí começa a criticar. Eu era assim, era muito crítico. Depois eu fui entender que cada servo do Senhor recebeu um ministério específico e o ministério dele é dele, o meu é meu. Não tem como você pegar Paulo e Pedro e colocar no mesmo ministério. Tem como? Paulo é um fazedor de tenda. Paulo é chamado para ir dos lugares e estabelecer o testemunho do Senhor, e Pedro é o homem que vai e por todos os lugares lançar a rede. E João? João remenda as redes. Paulo, ele é alguém que faz tenda. Pedro, ele é alguém que lança a rede. E João é alguém que remenda as redes de Pedro e de Paulo para que os peixes não vão embora. Então isso traz respeito. Você imagina
Se Pedro fica olhando para o ministério de Paulo e quer ser Paulo, é impossível. Pedro só escreve 3 epístolas, Paulo escreve 14. É impossível João querer ser Paulo. João só escreve 5 cartas. Paulo escreve 14. Mas se você pegar, eles estão vinculados. Isso é se esforçar diligentemente, versículo 3, por preservar. De quem é a unidade? Lê para mim aí. De quem é a unidade? Fala, gente. A unidade é de quem? Do Espírito Santo. Não tem como a gente sentar numa reunião e falar assim, ó, agora o ministério da igreja vai ser assim. Vai dar errado. Tudo que a gente tentar promover para preservar e criar qualquer coisa nossa, Paulo diz aqui, não é a unidade do Espírito Santo, a unidade. Por que a gente está se aproximando de certas pessoas? Porque o Espírito Santo nos guiou para isso. A gente procuramos? A gente colocamos um outdoor? É isso que as igrejas fazem. Para encher, se promovem, coloca outdoor e coloca programa no rádio, irmãos. Graças a Deus que a gente é chamado para a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Por quê? Não tem 2 corpos. Que corpo é esse? Vai em 1 Coríntios 12, quero te mostrar que corpo é esse. 1 Coríntios 12 é um só corpo. Que corpo? De que Paulo está falando? Qual é o corpo que Paulo está falando? 1 Coríntios capítulo 12, vou te mostrar o que é o corpo. O corpo é uma diversidade tão grande, irmãos, que você não pode tirar ninguém do corpo e não colocar ninguém no corpo. O que é o corpo? O corpo é o corpo místico de Cristo espalhado em toda a Terra. Essa hora tem cristãos em cada parte do universo. Na China, na Bélgica, na Cuba, no Ceará, em Fortaleza, em Maracanaú, em São Paulo, em São Gonçalo, Itaboraí. Aqui deve ter milhares de crentes que a gente nunca vai ver. Mas olha só, 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz assim, pois em um só Espírito Santo, todos nós fomos batizados aonde? No corpo. Que corpo? É o corpo lá de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um corpo. Que corpo? É o corpo de Cristo. O que tem no corpo? Quer judeus, grego, escravo, livres, todo mundo está no corpo. Por quê? A todos foi dado beber de um Espírito. Como que a gente entra no corpo? Bebendo do Espírito Santo. O Espírito entra em nós, porque também o corpo não é um só membro, amém, irmão? O corpo não é Fábio Falcão, amém? Não é Derek, não é Ney, não é Rosângela, não é Rodrigo, não é Dilceia. O corpo é enorme. Olha que lindo a diversidade dentro do corpo. Paulo vai dizer assim, olha, os membros do corpo, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, por isso não deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles onde Ele quer, amém, irmão? Então, aonde Ele quer, Ele colocou o pé, a mão, Ele colocou os olhos, Ele colocou os ouvidos, Ele colocou o olfato. Então, Ele distribuiu nesse corpo místico grande, enorme, que aonde que esse corpo é visível, voltando para Efésios 4, aonde que eu enxergo o corpo? Aonde que o corpo está? Fala para mim. Vai em Efésios capítulo 1, versículo de número 23, 22 e 23, Paulo diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja que é o corpo? É a igreja. Dentro da igreja tem o pé, tem a mão, tem o ouvido, tem o olfato. Cada irmão tem um irmão pé, irmão. Tem um irmão que a função dele
é só caminhar para pregar o evangelho. Tem um irmão mão, que a função dele é cuidar das pessoas. Tem um irmão olho, ele tem visão espiritual. Ele não é pé e ele não é mão, mas ele tem uma visão. Isso é chamado, né, daquele irmão que cuida da igreja. Ele tem uma visão de águia. E Paulo, voltando para Efésios 4:4, ele diz que também há um só Espírito. E nós vimos o que é o Espírito. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa pelo qual nós fomos batizados e colocados no corpo de Cristo. Quando é que fomos colocados no corpo de Cristo? No dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos 2:1. De repente vem do céu como um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos foram batizados no Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é o Espírito que te coloca. Então, primeiro o corpo, que é a igreja. Na igreja tem uma diversidade de membros. Por isso que você não pode parar fulano nem cicrano, dizer que esse tem que ser igual a esse, que esse não foi igual a esse, se a Dilceia não foi igual a Joana. Joana é uma coisa, Dilceia é outra, Jaqueline é outra, Ellen é outra, Mara é outra, irmãos. Se a gente respeitasse a diversidade dos dons espirituais na vida das pessoas, não teria tanto grupo cristão em cada esquina. Todos os irmãos caberiam aqui. Derek serve para cá, Rodrigo serve para cá, Teresa serve para cá. Porque é isso que Paulo diz, ó, um espírito, voltando, versículo 4, como também foi te chamado uma só esperança. Qual é a esperança da igreja, irmão? Nós já falamos. Qual é a esperança? A volta de Jesus Cristo. João 14, não turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito, eu vou preparar lugar, e da maneira que eu fui, eu vou voltar e vou buscar vocês. A Bíblia, a mensagem diz assim, vou colocar vocês no lugar que eu estou. Período provisório, arrebatamento. Essa é a nossa esperança, período arrebatamento. Depois do arrebatamento, o que vai ter? Tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Depois do tribunal, nós vamos casar, bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. E depois, nós vamos ficar lá no período de 7 anos. E a grande tribulação na terra. No final dos 7 anos, a igreja desce. Essa é a nossa esperança. A batalha do Armagedon, Satanás é preso. Você lembra de Apocalipse capítulo 20? Versículo 4, nós vamos reinar por 1000 anos na terra. Apocalipse 20, versículo 6, vamos reinar 1000 anos sobre essa terra. Depois, não dá para contar que é muito longo, mas 3 coisas aqui tem que existir para a gente ter comunhão com cada crente. Quem é irmãos que a gente pode ter comunhão? Quem está no corpo, que é a igreja. Quem está no corpo, que é a igreja. Todos os cristãos que creem que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, no 3º dia subiu aos céus, derramou o Espírito Santo e tem essa esperança que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Quem não tem a esperança? Testemunho de Jeová, não é irmão. Mórmon, não é irmão. Sechenoye, não é irmão. Mais ou menos. Tá mais para menos do que para mais. Mas tem seitas que são claras, que não tem esperança. Versículo 5. Isso aqui é a base do aperfeiçoamento da unidade. Corpo, espírito, volta de Jesus Cristo. Olha o 5 agora, irmão. Há um só Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus Cristo, gente. Tem quantos senhores que os crentes creem? Um só, irmãos. Qual é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Nós cremos naquele Jesus Cristo que foi falado por Gabriel lá no nascimento, em Mateus capítulo 1, versículo 21. Como vai ser o nome dele? O anjo falou, qual vai ser o nome do menino? Jesus! Jesus é Jeová.
de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Qual é o nome que Moisés eu vou apresentar como lá para o povo? Diz que eu sou o que sou. É o tetagrama, né? É aquele tetagrama, Jeová, Yeshua. O nome de Jesus é Yeshua. A transliteração do nome Josué. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Senhor é a palavra que aponta para a sua autoridade. Ele é o Kyrios, essa palavra grega é Kyrios, aquele que tem o governo sobre todas as coisas. Então nós não temos Maria como nossa mãe, nós não temos Buda, Confúcio, nós não temos Maomé, não adoramos pastor, bispo, arcebispo, ninguém, nem irmão Fábio, amém, irmão? Não adoramos ninguém. A nossa adoração está centrada em Cristo. Nos reunimos em nome de Cristo. Cantamos para exaltar Cristo. Pregamos para que Cristo seja glorificado. Irmão, não tem outro Senhor no nosso meio. Se ficar alguém aqui parecendo que é o substituto de alguém na igreja, não, isso aí é um troço que alguém criou. Paulo continua, uma só fé, a fé da salvação. Eu tenho tanto falado, né, que é aquele tripé de Colossenses, né, a fé da salvação, a fé recebida, a fé que a gente tem, a fé que nos torna crente. Paulo continua, batismo não é o de água. Já expliquei também para os irmãos aqui, a palavra é ser colocado unido em Jesus Cristo. Isso aqui faz alusão a Romanos, capítulo 6, versículo 4 até o 6, que Paulo diz. Vamos lá, Romanos, capítulo 6, você entender o que é o batismo, porque tem gente que se confunde. Tem gente que pensa que o batismo salva. Né? Tem crente aí atrás de água para baixo. E se morrer sem ser batizado? Ué? Ladrão da Cruz foi batizado quando? Ele não foi batizado e nem ceou. O que é o batismo? Romanos 6,4, é isso aqui que é o batismo. Pois fomos sepultados com ele, 6,4. Na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais como escravos. O batismo é a nossa união com Cristo. Cristo morreu, eu morri. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Isso é ser batizado. Aí o batismo na água é uma confirmação se você foi salvo. Para quem já foi salvo. Por isso que é Marcos 16,15. Não é o contrário. Marcos não fala aquele que for batizado e crê vai ser salvo, não. É aquele que crê. Tem muita gente que nunca creu, mas mergulhou no tanque batismal. Ele está salvo ou não está? Só pode ser salvo se crer, irmão. Por isso tem muita gente que a gente vai encontrar no céu que a gente falou assim, isso aí, entendeu? Porque, voltando para Efésios 4, 5, agora o versículo 6 para terminar, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós cremos num só Deus, amém, irmãos? Quem é esse Deus aqui? É esse de Efésios 1. Quem é esse um só Deus? É de Efésios capítulo 1, versículo 3, quando Paulo diz assim, bendito Deus e Pai de nós. Esse é o Deus que nós cremos. Que Deus é esse? É o Pai de Jesus Cristo, que é eterno, imutável, soberano. Ele é o Senhor dos senhores. Então nós cremos em todos esses itens para a comunhão. Quem pode participar da nossa comunhão? Quem crê no corpo de Cristo, quem crê no Espírito Santo, quem crê na volta de Jesus, quem crê em Jesus Cristo, quem crê na fé salvadora, quem crê na união com Cristo e quem crê em Deus Pai.
Quem está incluído aqui? Nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são versículo 4, 5 e 6 tem 7 itens da nossa crença. Vocês creem que nós cremos no corpo que é a igreja, no Espírito Santo, na segunda vinda de Jesus, em Jesus, na fé da salvação, na união com Cristo e no Deus Pai. Por isso que nós não temos um livrinho que alguns grupos cristãos têm, chamado credo. Nós não temos credo, amém? Nem credo de Niceno, pós-Niceno, não temos nada disso. O nosso credo é esse aqui. É aqui que está tudo que a gente crê. Nós cremos no corpo, que é a igreja, no Espírito Santo, na volta de Jesus, em Jesus, na fé da salvação, na união com Cristo, em um só Deus e Pai de todos, que age em todos, por meio de todos. Essa é a base da sua comunhão com qualquer irmão. Um irmão que negue esses princípios, a gente não pode ter comunhão. Quem? Maranata, Adventista, Congregação Cristã do Brasil, Mormons, Testemunha de Jeová, Sechenoye, e a lista enorme de seitas que não creem nesses 7 itens. Então, qual é a base da nossa? Essa é a nossa comunhão. Ah, um irmão ali, ele é pentecostal. A gente pode ter comunhão. Os pentecostais são cristãos. Tem as loucuras? Tem, mas são irmãos. Os tradicionais são irmãos. Os reformados são irmãos. Tem as loucuras deles, mas a gente pode ter comunhão com qualquer cristão em Itaboraí que não negue esses itens. Mas tem que ter, se lembra que eu comecei falando, tem que ser humilde, manso, longânimo e amar, se esforçar para preservar o que você não criou. Você não criou, não gerou. Certa feita, vou usar um irmão que eu li a minha vida toda, o Atmani, perguntar para o Atmani. O Atmani, com quem na China a gente deve ter comunhão? Difícil, né? Responde. Com quem que você deve ter comunhão em Itaboraí? Falei um monte de coisa. O Atmani foi taxativo. Ele falou assim, o problema é que essa pessoa que você quer ter comunhão, quem morreu por ela? Aí os irmãos na conferência falaram, Jesus morreu por ela. Você morreu por ela? Não. Você foi sepultado por ela? Não. Você ressuscitou por ela? Não. Você ascendeu por ela? Não. Então ele é seu irmão, você querendo ou não. Vocês entenderam? Se a gente olha, não parece uma bagunça, irmão? Que a gente já andamos mais, né, Délio? Então se a gente marca, a gente chega, a gente prega. Mas tem gente que não, irmãos. Tem gente entre nós. Não tô falando de irmão, não. Tem comunhões que eu já marquei. Eu cheguei lá, tinha, Joana sabe, churrasco, bolo, comida. Aí no final eles falaram assim pra mim, 1h da tarde, os irmãos viraram assim pra mim, traz a palavra. Eu falei, não, já deu uma palavra. A que hora que deu a palavra? Não, nós comemos. Aí peguei 1 Coríntios, falei, a mesa e a ceia era aquilo ali, e a festa água. Nós substituímos a comunhão da igreja, transformamos a comunhão em comer e beber, entendeu? Você imagina se a gente chega aqui e começa a comer, até que comemos, né? Mas o que nos alimenta, irmãos, ó, Mateus 4,4, não só de pão, mas... Então a gente poderia ficar aqui a noite inteira parolando. Você acha que eu não tenho assunto? Você acha que eu não vejo série? Que eu não vejo... Eu tenho 50 anos, irmãos. Joana tem assunto. Já viu como que a Joana fala, vagarão? A gente vai ficando velho, a gente tem um monte de assunto. E daqui a 30 anos, isso já fala com a melhor. Ó, Juliana, daqui a 30 não aguenta. Vai estar com 50, isso vai ter papo. Eu sei, eu conheço. Ele é filho da Mara, pô. Ó,
Não, o que eu estou falando, irmão? Porque nem todo mundo andou no que nós andamos. Então vamos ter misericórdia dos irmãos. Vocês sabem o que eu estou falando. Vamos amar e vamos caminhar, né? Com o que eles têm visto. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja, Senhor. Pela igreja que tu geraste na cruz. A igreja não é nossa, nós não criamos o corpo, que é a sua igreja, também não geramos ninguém, porque não poderíamos fazer ninguém nascer do teu espírito. Mas o Senhor mesmo fez as pessoas nascerem de novo e colocá-las no corpo do Senhor. Por isso queremos nos arrepender nessa noite. Orar pelo seu corpo em toda a terra, pela sua igreja visível de Itaboraí. Toca os irmãos nessa noite. Visita os irmãos de Itaboraí, de Maricá, de Angra, de Cabo Frio, na Mar, na Vila do Sol. Senhores irmãos de Miguel Pereira, de Levi Gasparian. Senhor, vá de encontro os irmãos do Rio, de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, ali no Tanque, Senhor. Lembramos dos irmãos ali na Cidade de Deus, essa operação, Senhor, que está acontecendo essa semana. Tem misericórdia. Preserva os irmãos ali de Bala Perdida, do homem sanguinário, Senhor. Lembramos de cada um deles ali naquela região. Cuida do Robinho ali no Tanque, em Jacarepaguá. Senhor, proteja a sua igreja, Senhor. Guarda os seus filhos, Senhor. Porque é pela igreja que o Senhor morreu, como diz a sua palavra. Também nos mantenha vivos na esperança que temos. Não queremos perder a visão da esperança futura. O Senhor há de rasgar os céus e ao tocar da trombeta e os clarins nós vamos ouvir e subiremos com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Por isso aumenta a nossa esperança na pessoa do Senhor. Queremos reconhecê-lo como nosso Senhor. Queremos declarar: tu és o Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família. Tu és o Senhor de Itaboraí, ó Deus. Também obrigado pela fé da salvação, essa fé que nos faz crentes. Obrigado porque somos também colocados no seu corpo por esse batismo espiritual. Fomos unidos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, e por isso temos esperança que tu és o nosso Deus único, Senhor. Não temos nenhum outro Deus além do Senhor. Só temos Jeová como nosso único Deus. Como o Senhor mesmo falou, que conhecerás a Deus como o único Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, que tu és o nosso único Deus verdadeiro. Não cremos em Maria, não cremos em João, não cremos em Pedro, em nenhuma entidade maligna. Nós cremos em Jeová, o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, em quem tu enviaste. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Toma os irmãos que não chegaram. Consola os seus corações, visita-os nessa noite, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.